Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Deus, nessa noite somos apenas 7 pessoas aqui dentro dessa igreja. Mas não é porque somente tem 7 pessoas que a Tua palavra não deve ser pregada. Porque o Deus que fala para milhares de pessoas também fala para uma só pessoa. Pai, fala conosco nessa noite. Sopra, Deus, a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. E em Tua presença, uma vez mais, eu me coloco na responsabilidade, Deus, de aqui proclamar a Tua palavra. Usa-me com graça, usa-me, Deus, no Teu conhecimento, usa-me, ó Deus, no proclamar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu ainda estava lá no trabalho, quando o Espírito Santo me levou a palavra que será ministrada, e a irmã Duvalina, minutos depois que aqui chegou, ela compartilhou algo que tem a ver com essa palavra. A irmã Duvalina me compartilhou uma preocupação. Ela está preocupada porque no mês de junho ela terá que fazer uma viagem para o casamento do neto. Muitos parentes estarão reunidos ali em Santa Catarina. É uma longa viagem. A preocupação dela certamente não é nem com o casamento em si, mas conhecendo ela como eu conheço, a preocupação é com a viagem. Porque uma curta viagem até Itabela certamente já causa tanta preocupação no coração dela, quanto mais uma viagem que vai atravessar o Rio de Janeiro, que vai atravessar o estado de São Paulo, que vai atravessar o estado do Paraná, para finalmente chegar em Santa Catarina. Meu Deus, eu estou deixando a mulher mais preocupada. Mas ela sabe que é distante, ela sabe que é uma longa viagem, mas eu tenho certeza que Deus vai repousar graça e paz no coração preocupado dela, e certamente o Espírito Santo a fará lembrar que a vida dela está nas mãos de Deus, e as mãos de Deus que leva é as mãos de Deus que também traz. Mas em cima disso, vamos meditar na palavra de Deus, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Como eu disse, a palavra é a respeito de preocupação. E preocupação é algo que é normal, é ter. Preocupação é algo que é normal, está em nosso coração, na nossa mente. Mas o problema é quando essa preocupação se torna, meus irmãos, arame farpado nas mãos de Satanás para nos aprisionar. É normal ter preocupação, é normal estarmos com o nosso coração, com a nossa mente preocupantes, mas o problema é que quando Satanás consegue fazer da preocupação um arame farpado, e todo mundo aqui sabe o estrago que um arame farpado causa. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Assim diz a palavra do Senhor: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Preste bem atenção no que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, está nos recomendando. Igreja Pentecostal Nova Jerusalém, não se preocupem com coisa alguma. Talvez se o apóstolo Paulo estivesse em carne e osso, vivo nesse exato momento aqui na igreja, talvez alguns de nós aqui olharia para ele e diria: como é que é, Paulo? Como é que é, Paulo? Você está falando que não é para eu me preocupar. Tu conhece minha vida, Paulo? Tu conhece a minha casa, Paulo? Paulo, você conhece as minhas lutas?
Para você é fácil dizer isso. É muito fácil, Paulo, para você dizer: não se preocupe com coisa alguma. Mas, meus irmãos, Paulo disse isso por experiência própria. Porque Paulo era um homem muito preocupado. Preocupado com a saúde da fé das igrejas, por onde ele passou, ele estabeleceu igrejas. Paulo era preocupado e escrevia cartas e cartas para que aquele povo permanecesse na fé. Paulo era preocupado com o avanço do Evangelho, com a proclamação do Evangelho. Paulo era muito preocupado em alcançar vidas. E pode ter certeza que Paulo também se preocupava. Paulo não sentia medo, mas Paulo se preocupava com as ameaças de morte que ele recebeu durante todo o seu ministério. Quando o apóstolo Paulo, meus irmãos, diz que não é para que venhamos nos preocupar com coisa alguma, não é no sentido literal de não termos preocupação, mas é de fazer o que ele está orientando. Porque logo em seguida ele diz: em tudo seja conhecido diante de Deus os seus pedidos. Ou seja, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: as nossas preocupações, aquilo que nos atormenta, aquilo que tira o nosso sono, aquilo que vai acontecer lá no mês de junho, mas já me preocupa hoje, né, irmão do Valino? Isso eu tenho que colocar diante de Deus. Isso eu tenho que colocar aos pés de Jesus. Como? Escrevendo uma carta, escrevendo um bilhete e colocando na caixinha de oração. Meus irmãos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas pense uma coisa que eu não concordo muito, é com caixinha de oração na igreja. Porque às vezes a pessoa escreve ali um pedido de oração, coloca ali naquela caixinha, confiando que as irmãs do ciclo de oração vai orar, confiando que o pastor vai orar, mas em casa a criatura não ora. Tem que ser oração, aquela pessoa tem que orar. Tudo bem, nós vamos orar, tudo bem, se chegar um pedido de oração aqui em um bilhete, eu vou orar, mas de nada adianta colocar um pedido de oração dentro de uma caixinha de oração, ou trazer para o público um pedido de oração e essa pessoa não orar, essa pessoa não colocar aquele pedido diante de Deus. É o que o apóstolo Paulo está ensinando. Todas as nossas preocupações, tudo aquilo que tem tirado o nosso sono, meus irmãos, temos que colocar diante de Deus em oração. Mas pastor, que negócio é esse? Deus não é o Deus que tudo vê? Deus não é o Deus que tudo conhece? Deus não é o Deus onisciente, ou seja, conhecedor de todas as coisas? Não, pastor, está errado. Eu não preciso falar para Deus o que está me preocupando, porque se Ele é Deus, Ele sabe. Ele sabe o que me preocupa, Ele é Deus. Deus sabe os meus problemas, pastor, Ele é Deus, eu não vou orar não, Ele que se vire. Às vezes eu desconfio que tem pessoas que têm esse pensamento egoísta e prepotente. Meus irmãos, a oração não é para que Deus seja Deus. A oração é para que nós reconheçamos que Ele é Deus. Com a nossa oração ou sem a nossa oração, Deus é Deus. Gênesis capítulo 1 me deixa maravilhado. Sabe por quê? Enquanto Deus estava ali trabalhando e criando, não tinha ninguém orando. Não tinha ninguém de joelhos: oh Deus, faça o sol. Deus, em nome de Jesus, faça a lua. Deus, em nome de Jesus, cria os rios. Não tinha ninguém ali pedindo nada para Deus. Ele fez porque Ele é Deus e continua fazendo. Mas quando nós oramos, meus irmãos, é porque nós precisamos, não é porque Deus precisa. É muito comum alguém dizer que a oração move a mão de Deus. Já eu penso diferente. Eu penso que a oração move o nosso coração para debaixo da mão de Deus. Porque a mão de Deus está onde sempre esteve, no braço dele. E Ele está assentado aonde? Em um alto e sublime trono. Deus está ali, assentado em um alto e sublime trono, com a mão estendida. A Bíblia diz isso, que a mão de Deus não está encolhida, mas está estendida. Mas somos nós que nos afastamos. Somos nós que nos distanciamos por causa do pecado, da desobediência. Mas através da oração, nós nos achegamos para debaixo da mão poderosa do Senhor. E é somente aí, meus irmãos,
que as nossas preocupações, que as nossas angústias, que os nossos medos é somente debaixo da mão poderosa do Senhor em oração que nós iremos receber algo maravilhoso. É somente debaixo da mão poderosa do Senhor, depositando ali as nossas preocupações, é somente ali, debaixo da mão do Senhor, que iremos receber uma dádiva maravilhosa. E que dádiva é essa, pastor? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando, meus irmãos, através da oração, nós nos colocamos debaixo da mão poderosa do Senhor, e ali debaixo da mão poderosa do Senhor, nós depositamos todas as nossas preocupações. A Bíblia nos revela que nesse momento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, repousa em nosso ser, e o nosso coração e a nossa mente é guardada em Cristo Jesus. Mas pastor, que negócio é esse? Se eu estou orando, colocando diante de Deus as minhas preocupações, é porque eu quero que Deus resolva aquilo que está me causando preocupação. Eu não quero paz, eu quero que Deus resolva aquilo que está me causando preocupação. E quem disse, meus irmãos, que Deus é obrigado a nos dar aquilo que estamos pedindo? Nem sempre é assim, meus irmãos. Nem sempre é assim. Deus não tem obrigação alguma de te dar aquilo que você está pedindo. Porque nem sempre aquilo que nós estamos pedindo para Deus é aquilo que estamos precisando. Meus irmãos, temos que aprender isso. No meio de uma guerra, não peça a Deus para a guerra acabar, não. Peça a Deus para te dar força para vencer a guerra. No meio de uma luta, não peça para Deus tirar você da luta. Peça para Deus te dar força para resistir. Certa vez eu vi um vídeo, estava assistindo no YouTube uma luta de boxe. E dois lutadores, naturalmente, né, ali lutando boxe, um esporte. Quando de repente um começou a apanhar bastante, começou a levar muito soco na cabeça, muita porrada na cabeça. E ele ali cambaleando, mas quem é lutador, o esportista, o boxeador, não desiste. Eles se seguram, eles ficam firmes, porque eles não querem cair, eles querem ganhar. Só que um dos lutadores estava apanhando muito. A sobrancelha já estava rasgada, o olho já estava inchado, ele estava apanhando, ele estava perdendo a luta e estava sofrendo bastante. Mas mesmo assim, em pé. Mesmo assim resistindo. Quando de repente o treinador dele jogou uma toalha branca dentro do ringue. E no boxe, quando o treinador joga uma toalha branca, é para sinalizar para o juiz que aquele lutador está desistindo, que aquele lutador não tem mais condições e que ele está desistindo. Ah, meus irmãos, quando aquele lutador viu aquela toalha branca, quando o lutador que estava perdendo viu que o treinador dele jogou uma toalha branca dentro do ringue, ele ficou revoltado. Ele partiu para cima do treinador para bater no treinador, que ele não queria aquilo, ele queria continuar. Mesmo ali trabalhando, ele queria continuar. Por quê? Porque ele é um lutador. E nas nossas lutas, meus irmãos, nós temos que ser assim. Nós não temos que pedir para Deus uma toalha branca de desistência. Nós temos que pedir para Deus força, persistência. Deus, revigora as minhas forças. Deus me fortaleça nessa luta, nessa batalha. Afinal de contas, a vitória é nossa. Então pode ter certeza que se no meio de uma luta você pedir para Deus, Deus me tire dessa luta, Deus não vai te tirar dessa luta não. É aí que a luta vai aumentar. Deus, eu estou em guerra, me tira dessa guerra. Deus vai falar, não, você pode, você consegue, eu sou seu Deus, onde está a sua fé? Mas no meio das lutas, no meio das guerras, no meio das dificuldades, quando nós lançamos as nossas preocupações diante do trono de Deus, segundo essa revelação que o apóstolo Paulo nos entrega nessa noite, Deus nos dá paz. Deus nos dá paz. E é a paz que excede todo o entendimento. O que significa isso? O meu entendimento está dizendo que eu estou doente, mas a paz de Deus está no meu coração.
O meu entendimento diz que eu estou endividado, eu estou apertado, mas a paz de Deus está no meu coração. O meu entendimento diz que eu estou passando por uma luta na minha família, uma tribulação, conflitos, contendas, meu Deus, mas a paz de Deus está no meu coração. Aleluia. Mas a paz de Deus, meus irmãos, é consequência dos nossos joelhos no chão, lançando aos pés dele as nossas preocupações, lançando diante do altar de Deus aquilo que nos preocupa. A mão de Deus repousa sobre cada homem, sobre cada mulher que procede dessa maneira a paz. Em meio a todas as nossas lutas, em meio a todas as nossas preocupações, em meio a tudo aquilo que tira o nosso sono, Deus está pronto para nos dar paz. A paz não do mundo, a paz não dessa terra, mas a paz do coração. A paz do coração de Deus que excede todo entendimento. Vamos obedecer a palavra de Deus. Que nenhuma preocupação se torne nas mãos de Satanás arame farpado para amarrar nossa alma, mas que todas as nossas preocupações sejam lançadas diante do trono de Deus em oração para receber dele a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra, meus irmãos, para alegrar o nosso coração, fortalecer a nossa fé e nos revelar mais e mais a importância da oração.